Você sabia que questionar, fazer perguntas, não significa insubmissão? Não significa que você é rebelde? Lá em Gênesis, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. E Deus soprou nas narinas do homem. É o que nós cremos como cristãos. E o sopro de Deus veio junto com a sabedoria. Veio junto com o sopro de Deus o desejo de governar. Com esse sopro de Deus veio o desejo de perguntar e questionar algumas coisas. Por isso, as pessoas, quando são obrigadas a ficarem confinadas, sem nenhuma perspectiva de vida, sem nenhuma projeção de ganho, sem nenhuma projeção do que virá amanhã, as pessoas começam a ficar desorientadas. E alguns dizem, não, é rebeldia. E nós não estamos falando aqui de não tomar os cuidados necessários que o Ministério da Saúde nos orienta que tomemos. Mas questionar, perguntar é a habilidade que Deus colocou dentro de todo ser humano. Isso em quaisquer situações. Alguns líderes, eles confundem o questionamento com insubmissão. Isso é tolice, porque dentro de todo ser humano existe um líder pronto para exercer o domínio. E quando esse ser humano não exerce o domínio daquilo pelo qual ele foi chamado, criado para exercer, automaticamente ele se frustra, ele fica mal. Ou seja, é muito fácil perceber pessoas que no final da vida ou em uma determinada altura da vida, elas se frustram. Já ouviu aquela frase, fulano tornou-se uma pessoa amargurada? Por quê? A pergunta é, o que levou a pessoa a se tornar amargurada? Certeza que foram projetos não realizados, sonhos não realizados, ou seja, frustrações por não exercer o domínio. Então é importante que você e eu saibamos que nós fomos criados pelo Todo-Poderoso, pelo Eterno, para que possamos exercer domínio, para que possamos fluir naquilo que fomos chamados para fluir, seja como empresário, seja como sacerdote, em quaisquer áreas que nós fomos chamados. E cada um precisa descobrir o seu propósito e a sua vocação para entender o seu chamado. E cada um de nós somos responsáveis pelos mesmos. Ou seja, como então eu poderei descobrir o meu propósito, o meu chamado e a minha direção? Primeiro, você precisa se autoconhecer. E aquilo que o seu coração mais deseja, sinaliza o propósito pelo qual você foi chamado. Por isso, nós somos um corpo como um todo. Por isso, nós como seres humanos entendemos que cada um foi chamado para desenvolver um papel importante diante da sociedade e também diante de Deus. E quando você entende isso, você flui. Você flui como um avião que está em pleno voo, equilíbrio, sem nenhuma tempestade, sem nenhuma turbulência. Ou seja, quando descobrimos o nosso propósito, nós então alçamos voos, o voo da águia, o voo acima da tempestade. Portanto, você que me assiste, não permita, que nada e ninguém manipule você, que nada e ninguém bloqueie os seus sonhos em nome de uma autoridade, em nome de quaisquer que sejam as situações, porque Deus nos criou para que possamos voar, mas voar com responsabilidade. Não estou falando aqui de insubmissão, volto a repetir, Romanos 13 fala que todo homem esteja sujeito à autoridade, e toda autoridade foi constituída por Deus. Não confunda isso com perguntas, não confunda isso com questionamentos saudáveis que levarão você ao crescimento e também à liderança, seja política, seja eclesiástica, seja patrão, ao crescimento. Isto é saudável.
Então entenda que você não foi criado para viver confinado, manipulado. Você foi criado pelo autor da vida, o eterno, para que exerça governo e domínio. E nesse tempo que estamos vivendo, de pandemia, em que a mídia tenta manipular, em que a mídia tenta causar dependência psíquica do medo, porque o medo vicia. O medo vicia. O medo está muito ligado à adrenalina. Já viu aquela frase, fulano é viciado em adrenalina? Pois é, Ayrton Senna uma vez disse, eu sou viciado em adrenalina. Mas é importante que você entenda algo, a adrenalina é irmã gêmea do medo. Por quê? Acaba que o medo, aquela sensação de insegurança, aquela sensação de algo de ruim pode acontecer, é uma sensação que leva a pessoa a ficar viciada nesse tipo de adrenalina. Li uma reportagem de famosos de Hollywood que são viciados em roubos. Inclusive alguns foram presos, mas perguntaram, por que você rouba? Você é multimilionário, famoso, famosa. A pessoa respondeu, é a adrenalina, é o vício, ou seja, medo com vontade de emoções fortes. Portanto, é importante que você, nesse tempo, domine sua mente, suas emoções, faça a gestão das suas emoções. E eu gosto muito de citar a Bíblia, porque a Bíblia diz que nós podemos levar cativo os nossos pensamentos à palavra de Deus. Então, se você quer se conhecer, se você quer ter gestão, conheça a si mesmo, mas acima de tudo, conheça a palavra de Deus. Ok? Um grande abraço!